Iniciando mais um podcast Se Liga na Vida, hoje vamos estar tratando de um dos temas mais importantes na vida de qualquer um cristão que viva na relação de dependência com seus pais, na relação de carinho, na relação de amor, de afeto. E hoje vou estar trazendo uma das pessoas que eu vi que teve mais resiliência no seu caminho, gente. Essa menina passou por situações difíceis, mas através do amor de Deus ela se reconheceu quanto filha dele, né, Lívia? É verdade, é verdade. Ai, tem sido... Não vou falar fácil, né? Não pode falar que é fácil, mas como eu já disse, né? A vida com Deus, a caminhada com Cristo, é muito claro que Ele não vai nos livrar ali da dor, mas Ele nos fortalece em meio dela, né? Então, eu vou compartilhar, né? Um pouquinho do que Deus tem feito, principalmente aí nos últimos meses, né? De toda a trajetória. E como o Senhor Ele tem fortalecido e como Ele tem se mostrado fiel e mostrado o cuidado dele mesmo, né? Em meio à adversidade, em meio à dor, em meio à angústia. E como ele é cuidadoso, principalmente detalhista nesse cuidado. Então, assim... Eu quero corrigir um detalhe aqui também, gente. Não é menina não, hoje ela é uma extrema mulher, viu? Mulher mesmo. Cara de menina, né? Só falando no meio de adolescente, então tem cara de menina. Líder de jovens, né? É de adolescente, né? Ando mais com adolescente, então ali, lidero adolescentes, supervisando adolescentes, então tô sempre no meio das mais novas. Lívia, vamos lá. Por onde tudo começou? Qual que foi sua experiência com o Espírito Santo? Aonde você reconheceu Deus na sua vida? Vamos começar a puxar a ficha. Vamos lá do momento crucial, né? Tem que começar falando da minha mãe. Porque se não falar da minha mãe, a gente não dá esse start aqui. A minha família, né? A minha avó, ela teve 3 filhas. Minha mãe é a segunda filha, a filha do meio. E tudo começou quando eu tinha 3 anos, né? Os meus avós, eles são muito católicos. Mas com 3 anos eu tive ali um diagnóstico de epilepsia. E naquela fase de diagnóstico e de não saber muito o que era, e também quando fecharam o diagnóstico, eles falaram que eu ia tomar remédio pela minha vida toda e que eu ia ter sempre crise convulsiva e que poderia gerar sequela. E com isso, né, a minha mãe, que ainda ela não era aquela católica praticante, diferente da minha avó, um dia, ela tava passeando comigo na rua, e eu que gostava muito de dançar, e nesse dia, nessa igreja, eles estavam ensaiando louvor, estavam ensaiando dança, estavam ensaiando tudo, e eu entrei nessa igreja. E aí minha mãe entrou junto comigo. E aí ela começou a conversar com essa pastora, e nessa conversa com essa pastora, ela foi acolhida, né, e ela começou a ir nessa igreja, e com isso ali, né, deu um start na vida da minha mãe. E com isso, no start na vida da minha mãe, na conversão da minha mãe, começou também ali na minha vida. Então, né, a minha mãe, ela liderou jovens adultos por muito tempo. Então, ali eu acompanhei, né, desde novinha, minha mãe na igreja e tudo, mas eu falo assim, que na minha infância, eu não tenho uma memória significativa. Lembro, né, no Ministério Infantil, lembro, né, das pequenas coisas, assim, acontecendo, lembro, né, da gente tendo... né, fazendo orações, coisas assim bem singelas, tendo que reconhecer a Deus, mas nada marcante, que queimasse, né? Nada assim, né? Eu até recentemente eu servi no acampamento de criança e eu tô vendo aquelas crianças fervorosas, vivendo, fazendo coisas assim, eu falei, gente, como eu queria ter sido esse tipo de criança. Que gracinha! Eles são lindos. E eu falei, gente, que coisa sensacional, né? E criança que sabe de Bíblia. E eu falei assim, eu não era... Hoje isso é milagre, viu? Gente, assim, igual, sirvo na Central da Criança, né? Tem um projeto com criança atípica que é assim, tem todo o meu coração. Vou falar um pouco mais disso também. E eu falo assim, gente, eu não era essa criança, tá? Eu acho que... Nossa, eu também não era, não. Vou mentir, não. Não era mesmo. E tudo bem. E com isso ali, foi passando, né, o tempo, a minha mãe, ela desviou e a gente começou a pular de igreja em igreja, então eu nunca criava raiz, vínculo nenhum. Mas, ali na minha adolescência, eu tive uma mudança de escola, e aí eu conheci, né, uma das minhas melhores amigas, e com isso ela me levou para a igreja que eu sou hoje, né, da Igreja Batista Central, no caso, Central Contagem.
E ali foi na minha primeira célula. E logo eu tinha 14 anos. E ali começou tudo. Então, logo que eu fui na minha primeira célula, gente, me apaixonei e fiquei ali, né, naquela célula. E comecei a ter minhas primeiras experiências. E minha primeira experiência mesmo com Deus, ela foi no meu quarto, lembro direitinho. Eu já tinha feito 15 anos, porque lembro que eu cheguei com 14, mas eu tava pra fazer 15. Então, eu lembro de Deus, ele reafirmando ali a minha identidade mesmo como filha, sabe? E sobre guardar o meu coração, né? Falando sobre os provérbios, sobre guardar meu coração, né? Que dele procede as saídas da vida. E falando ali sobre paternidade, né? Porque os meus pais, eles se divorciaram, eu era muito nova, nem lembro dos pais juntos, eu tinha 1 ano. Então, o meu pai muito ausente, né? Meu pai, assim, envolvido com drogas, bebidas, sempre brigando em bar. Então, assim, o contexto era sempre muito complicado, atrasava pensão alimentícia. Então, falava que ia buscar a gente e sumia. E aí, minha mãe sempre, né, falando, ele não veio hoje porque tá trabalhando, tentando, né, contornar ali a situação. Amenizar, né? E isso. E aí, eu fui crescendo, né? Eu lembro que com 9 anos, abri meus olhos. Tipo assim, meu pai não vem porque ele não quer. E aí, gerou aquela rebeldia também no meu coração, gerou amargura, né? A amargura, principalmente, aquele sentimento ruim, tipo assim, fechei ali meu coração mesmo em relação à paternidade. E com isso, comecei a tentar suprir isso em meninos. Então, né, pulava de um menino pro outro, né, no sentido de gostar mesmo, né, porque com 9 anos, naquela época, pelo menos na minha idade, a gente não beijava na boca, né. Mas ele com hoje as coisas tá meio diferentes. Mas com 9 anos não. Mas gostava ali de vários meninos, né? Começou a gostar de um, não gosto mais desse, gostava de outro. Mas ele com 15 anos já beijava na boca. Mas aí, né, me converti. E aí tive essa minha primeira experiência com Deus. E ele falava muito sobre isso. E aí eu tive um entendimento, tipo assim, poxa, gente, não vou ficar com nenhum menino. E ok. E Deus, ele foi trabalhando isso e foi muito legal. Então ali começou toda essa transformação na minha adolescência. Então meu marco foi na adolescência. Então por isso que eu falo, amo adolescentes, amo essa geração. Sempre falo que eu lembro que no meu primeiro acampamento de adolescente, eles fizeram um mural de cartinhas. E tinha foto de cada uma das pessoas dos acampantes, né? E não era uma cartinha, era um envelope. E aí tinha a foto, e aí você escrevia um recadinho. Não era, tipo assim, correio elegante, não. Era, tipo assim, uma palavra profética. E aí, na minha, né, pra deixar claro, né, porque a gente tá chegando aí, junho, o pessoal tá achando, né? Já puxava no Provérbios lá. Você já viu o versículo da mulher virtuosa? Uhum. Ali, ó, já mantinha ali, tipo assim, ó. O povo tava achando que era isso, mas não era isso, era palavra profética. E no meu tinha uma assim, ó. Toda geração tem a sua chance de marcar o mundo, essa é a sua. E aí eu, recentemente, né, fui falar isso com as adolescentes também, né, falando sobre isso. Então, por isso que eu falo, eu tenho um amor pelos adolescentes. Ele com 15 anos, o Senhor me falou isso. Ele me entregou ali sobre, né, a minha influência com os adolescentes. Eu era uma adolescente, ele me falando sobre influência com adolescentes, né, mas ele falando sobre influência com os mais novos. Me falando sobre que eu seria mãe de multidões. Me falando sobre tudo isso com 15 anos. Deus me entregando palavras e eu, tipo assim, o que ele tá falando? Você falando, não é possível, Deus. Me falando sobre que eu iria fazer psicologia. Me falando sobre o pastoreio. E tudo isso ali acontecendo e eu ainda nem tinha muito discernimento, né? Mas ok, eu recebi e falei, ok, agora eu vou buscar, né, trabalhar em cima disso. E tudo começou ali com, vamos dizer mesmo, com 15 anos. Foi um marco da minha vida, foi crucial. Então foi muito importante. Durante essa caminhada, né, vivendo célula, vivendo coisas maravilhosas, cada vez mais próxima do Senhor. Mas as dificuldades, elas vêm, né? Então, desviei também com 17 anos. Então, foi passando um tempo também. Falei, quando eu desviei, eu simplesmente que eu queria fazer uma coisa errada. E aí, a minha coisa errada foi, vou fazer uma tatuagem. E fez? Fiz 2 tatuagens. Porque na minha cabeça a tatuagem era errado. Nossa. Mas foi errado, sabe por quê? Porque eu fiz debaixo de desobediência. E minha mãe não deixou. Porque se for olhar, geral, eu acho que as pessoas justificam a tatuagem como errado dentro do livro de Levíticos, né? Mas é porque se a gente fosse analisar a tatuagem como pecado dentro do livro de Levíticos, seria pecado a gente cortar cabelo também, né? Tem um monte de coisa. Mas assim, o contexto em si, naquela época, né? Eu tava desviada, mas o meu maior pecado foi de desobediência. Porque os meus avós não concordavam e nem a minha mãe. Você falou, vou fazer porque eu quero brincar. Vou fazer porque eu quero fazer. E no final, é isso.
E fiz, gente. Aí eu fiz escondido. Mentira, eu liguei pra minha mãe na hora que eu tava indo. Realmente foi escondido. Aí eu liguei pra ela na hora que eu tava indo. Aí eu falei, sabe onde eu tô indo? Ela, onde? Eu vou fazer uma tatuagem. Ela, duvido. Eu falei, você vai ver então. E fiz, e mandei uma foto na hora que eu fiz. Ela, não acredito nisso. Eu acho que você tava buscando só a sua mãe falar, não é possível, né? Tem aquele momento de, deixa comigo, eu faço. E aí a minha avó, eu queria esconder por mais tempo. Aí à noite eu cheguei pra ela, deixa eu te mostrar o que eu fiz. Ela, que desgosto, Lívia. E aí, gente, mas eu fui a primeira, ninguém lá em casa tinha tatuagens. Foi eu que fiz. Aí hoje meu irmão tem também, né? Já fez várias, mas eu que era a neta que, tipo assim, a mais estudiosa. A certinha, né? Não, eu não vou dizer a mais certinha no geral, mas a mais estudiosa, mais tranquila no geral, assim. Eu só era a mais, vamos dizer assim, posso dizer num sentido, não rebelde, mas como que a minha tinha uma palavra diferente, ela firme mesmo. Se eu tinha uma opinião muito forte, então eu não negociava os meus valores. Então, tipo assim, eu queria isso, era isso e ponto final. Né? Eu sabia muito bem o que eu queria. Você ia até o final, né? Eu tinha um posicionamento ali sobre as coisas, mas no geral não dava muito trabalho mesmo, não. Então era bem tranquilo. Fiz a tatuagem e tudo. E aí depois, né, e aí eu fui passando por algumas questões, né? Então me envolvi com algumas pessoas. E aí passei por uma situação de abuso. E aí quando eu vi que as coisas saíram ali um pouco do meu... do que eu, né, tava imaginando, eu falei, acho melhor eu voltar pra igreja. Era meio complicado, acho que aqui não vai dar. Eu falei, acho que desviar não foi uma boa opção. E aí, eu não tô entrando em muitos detalhes, porque, né, tem uma pauta aí em específico que eu quero entrar em detalhes. E eu também, no outro podcast que eu já gravei, eu também já entrei em detalhes nessas outras pautas, né? Então, alô, concorrência! Mas foi bem legal. Bem legal, assim, no sentido de realmente, assim, nossa, aqui já deu e eu sempre falava, gente, eu fazia as coisas erradas, eu falava, uma hora eu vou ter que voltar pra igreja, velho, não faz sentido. Eu acho que, não sei se todo desviado tem essa sensação, mas, tipo assim, você fala assim, nossa. Né, não, mas na verdade não é todo não, viu? Não. Porque quem não se arrepende do seu pecado também não é liberto dele. E como é que ele vai querer voltar pra igreja? Verdade, mas, gente, eu tinha essa sensação de assim, nossa, o que eu tô arrumando aqui? Eu tenho certeza que uma hora eu tenho que voltar. E foi isso. E aí, nesse meio tempo, né, e principalmente nessa questão de abuso, ali no processo terapêutico e tudo, e eu falava, gente, tem algo aqui que não tá certo, sabe? Eu não tô me sentindo eu não tô sentindo que isso daqui tá sendo trabalhado. E o medo de né, ainda mais ele que... entendendo ali o contexto terapêutico e tudo, eu falava assim, eu acho que aqui, isso daqui não vai ser algo que vai ser trabalhado só na terapia. Isso daqui, eu realmente vou precisar do Senhor para trabalhar. E aí eu sabia das outras questões que eu tinha emocionais também, né? Da paternidade, tudo que eu carregava ali desde a adolescência, que Deus ele já tinha começado a tratar, mas, poxa, ele não tinha terminado. Então eu falava, nossa, Deus tem tanta coisa pra fazer ainda, eu preciso voltar. Estamos só no projeto, né? Eu falei, eu preciso retornar e tudo. Mas, aquela questão, né? Tem um contexto espiritual da dificuldade de você retornar mesmo pra igreja, mas também tem um posicionamento. Então eu tinha um constrangimento, uma vergonha de tipo assim, poxa, tô tanto tempo fora, como que eu vou voltar? Então eu não quis voltar ali pra Central, né? Realmente nessa vergonha, da forma como eu saí, de maturidade, porque tipo assim, tinha muita coisa, né, acontecendo. E então eu fui pra uma outra igreja e foi muito legal passar esse tempo nessa outra igreja. Lá foi muito bacana, era uma igreja pequena, uma igreja de bairro, me envolvi em todos os ministérios. Foi maravilhoso, maravilhoso mesmo. E ali, né, eu conheci mais esse lado profético também. Então, eu que na adolescência não assim, mesmo que eu tinha tido experiências com Deus, esse lado né, que queima, né? Que queima mesmo, não era uma coisa, nessa parte de manifestação demoníaca, essas coisas não era uma coisa tão comum pra mim. Então, fui conhecer e hoje, né, é uma área aí que essa área de dons é uma área que, né, que queima assim em mim. Então... Não é toda pessoa que tem isso, não. Não, então assim, foi o que eu fui ali experimentando e foi o que também deu um start ali na minha vida. Algo que eu não tinha experimentado na adolescência, né? Viver ali o sobrenatural de Deus. Começou ali agora também ali na parte, né? Agora ali naquela época eu já tinha uns 18, 19 anos. Acho que eu já tava com... Se eu não tinha feito 19, eu tava pra fazer 19.
Então foi muito legal, né, viver isso. E assim, foi uma virada de chave também ali pra, né, acho que um novo nível de maturidade com Deus. A parte ali de falar em línguas, a questão ali, né, como eu falei assim, né, de expulsar demônios, tudo isso. Entender isso, né? É tão complexo. Estudar isso, não só ali ver na prática, mas entender a teoria, ter essa vontade de conhecer mais, ter também, sair ali da minha bolha de tipo assim, poxa, eu conheço uma única igreja, mas conhecer outras igrejas, ter oportunidade de ministrar em outras igrejas, de ter oportunidade de... Então, tipo assim, eu saí de uma bolha total, então, tipo assim, foi muito legal. Cresci muito, 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 muito mesmo. E aí veio pandemia, né? Né? Estamos ali em casas, cultos online, tudo acontecendo. Né? A gente teve que se adaptar ao que estava, né? O momento ali que nós estávamos vivendo. E na pandemia, Deus me direcionou a voltar para minha antiga igreja, né? Voltar para a Central. No início foi muito, assim, eu fiquei meio perdida, tipo assim, que Deus? É isso mesmo que você tá falando? Você tem certeza, Sério? Deus? Eu tô muito bem aqui, eu não tô entendendo. Mas ok, né? Obediência, e é isso. E nesse meio tempo, né, da pandemia, a minha família, ela tava passando por um momento bem delicado. Por quê, né? Tinha ali a questão do Covid, mas ali na minha família materna, as irmãs da minha avó, elas moram num lote, né, que era dos meus bisavós, e aí uma irmã da minha avó, ela estava com câncer de pulmão, e na nossa família a gente não tinha histórico de câncer nem nada, era a primeira. Então, aquilo ali foi um baque, né? Então, um susto e tudo. E nisso, né? Isso, câncer ali, uma novidade, algo desconhecido pra gente. E voltando pra Central. E ali, na retornada pra Central, eu que achei que, né, ia ficar um bom tempinho de banco, que nada ia acontecer. E tava bem com isso, né? Porque eu queria entender o que Deus queria fazer nesse tempo. Pisquei, já estava ali super envolvida com as adolescentes, né, no geral, supervisionando adolescentes, envolvida depois ali, né, no Ministério Infantil, e assim, vivendo o que Deus tinha falado também ali na minha adolescência, né, então assim, tem sido, né, maravilhoso. Quando Deus faz, tudo encaixa, né? Já tava cursando psicologia também, então assim, tudo acontecendo. Então eu falei, gente, é maravilhoso e tem sido muito gratificante. Eu falo que eles são intensos, mas eu falo assim, eu também sou intensa, então me identifico. Estamos ali, o mesmo neurônio. Compartilha do mesmo neurônio, né? É o mesmo neurônio. Mas assim, eu acho que o que difere, né, é o fato de eu ter, né, eu tenho 23 anos. E aí eu olho, né, pra elas, né, que tem ali, né, hoje eu tô com um perfil que tem entre 14 e 15 anos, né, algumas ali 16. O que difere hoje, né, assim, pra elas, é que, né, como eu sou mais velha, então acaba que tem algumas coisas que, tipo assim, eu vou falar, olha, tem essa batalha aqui de brigar com seus pais, não vale a pena. Sabe, lá na frente, isso daqui não vai valer a pena. Você se viu numa posição de falar assim, ó, eu já vivi por isso, então eu acho que você pode ir por esse caminho aqui, né? Entendeu? Tem coisas que isso daqui não vale a pena, né? Vamos gastar mais. Então, existe ali, né, um certo... Eu consigo gerar uma conexão com elas, porque é o meu meio, né? Dentro da psicologia hoje é o que eu me vejo atuando, né? Ali, criança, adolescente, é o que eu gosto, me identifico muito com a área, então consigo gerar essa conexão. Óbvio que, né, talvez ali eu nunca seja como, né, uma melhor amiga, como uma pessoa realmente da idade dela, mas eu consigo chegar próximo disso, né? De conversar sobre meninos, de fazer ali uma festa do pijama, de ser extrovertida, de contar gerar identificação. É isso, porque eu também compartilho as minhas experiências quando eu tinha a idade delas, né? Me envolvo ali no meio delas, né? Vou na escola delas para falar sobre, né, como evangelizar nas escolas. Vou fazendo evento para entender, me relacionar, pergunto como estão. Então, entendendo ali como tá funcionando mesmo, né? Então, eu vou me envolver, eu preciso estar imersa naquilo que tá acontecendo ali.
Mas é nisso. Mas é isso que difere ali. O fato de eu não estar mais naquela idade, mas ainda assim tá super envolvida ali. Então foi muito legal, tem sido assim, maravilhoso. Nisso, e aí quando foi em 2022, em abril de 2022, né, a minha mãe, ela também recebeu o diagnóstico ali de câncer de mama. E nesse processo de diagnóstico da minha mãe, eu lembro que algumas semanas antes, enquanto a gente orava já, né, declarando cura completa sobre ela, né, não aceitando aquele processo mesmo, né, antes mesmo dela receber o diagnóstico, não aceitando aquilo sobre a vida dela, Deus me confrontou de uma forma assim que eu acho que eu nunca tinha sido confrontada. E ele falou: e se eu não curar sua mãe? Nossa. Você ainda vai continuar me adorando da mesma forma que você me adora hoje? Dessa mesma intensidade? E aí eu falei. E aí, eu não falei nada, na verdade. Eu só fiquei parada. Tá bom, Deus, tá bom. Parada, refletindo e pensando, gente, como é? Como vai ser se ele não curar minha mãe? Como vai ser se eu perder minha mãe? Como que isso funciona? Porque eu não me vejo ter minha mãe hoje, né? Eu não consigo nem imaginar isso. É isso, 2022 ali, né? Algumas semanas depois a minha mãe recebeu o diagnóstico. Eu lembro do dia que minha mãe recebeu o diagnóstico. Eu trabalhava presencialmente nessa época. Eu lembro quando eu cheguei em casa, minha mãe estava deitada na cama e aí eu cheguei, e aí? E aí ela nem me respondeu. E aí eu falei, fala, mãe. E ela, você já sabe, minha filha. E eu falei, tudo bem, tudo bem. E aí ficamos nós duas chorando e aguardando. Eu falei, tudo bem. E ali começou, né, o tratamento da minha mãe. E aí, como eu falei, né, anteriormente, né, tinha uma tia também, uma tia-avó. Essa tia-avó, ela veio a falecer. Então, ali, né, e aí eu falo muito, né, eu gosto muito de lembrar ali, né, eu falo assim da minha família no geral. Então, né, perdemos ali uma tia-avó, né, minha mãe nesse processo ali de tratamento. Então, também veio essa questão, não sei se minha mãe também via falecer, né, gerava ali muitas dúvidas, muito medo, né, nesse processo de diagnóstico, né, de tratamento da minha mãe, na verdade. Eu ainda, né, muito ativa na igreja, fazendo as coisas. A minha mãe, ela no início, ela passava muito bem, né, ela passava mal muito pouco. Em período de químio, no início ali, alguns dias ela ficava mal. Ela teve que fazer rádio. Alguns dias passava mal. Ela passou por 2 cirurgias. Então, assim, né? Teve um período de recuperação. Mas no início ela ficou muito bem. Ela viajou. Ela fez tudo o que ela queria fazer. Então, foi muito tranquilo no início mesmo. Então, assim, eu tive que me ausentar pouquíssimas vezes. Porque a minha mãe, ela estava bem. Né, o câncer que ela tinha... eu batendo nas coisas. Toda hora eu batei alguma coisa, tá né? Tranquilo. Muito centrado. O câncer, ele tinha ali... Né, o diagnóstico que ela teve tinha expectativa de vida de 18 meses. Então... era, né, um contexto ali muito delicado e sempre orando pela minha mãe e naquela intensidade. E eu, né, crendo claramente, né, minha mãe vai ser curada, eu creio numa recuperação completa. Eu não tinha dúvida nisso e orava por isso constantemente. Então, 2022 ok, 2023 ok, tudo certo, né? E eu ali, né, eu tava em 2022 também, eu creio que sim, eu me perdendo ali, não, né, estava namorando, então, né, me preparando pra casar e tudo assim, as coisas elas estavam se encaixando, minha mãe muito animada com isso e as coisas elas estavam funcionando muito bem. No final de 2023, ali no dia 30 de dezembro, né, o meu pai, ele faleceu, né, e, né, meu pai, né, como ele era muito ausente, né, ele era envolvido com drogas, bebidas, bar. E aí isso trouxe... quando, né, chegou a notícia pra mim, que meu pai tinha falecido, eu lembro que eu tava dormindo e me acordaram, Lívia, seu pai faleceu. Aí eu falei, tá bom, voltei a dormir. Aí depois eu acordei de novo. Voltei a dormir. Porque assim, sabe quando você não... Aí eu voltei a dormir, acordei. Aí eu desci, aí eu falei, eu tava dormindo... Aí, eu simplesmente alguém tinha falado que meu pai tinha morrido. Eu falei, que coisa louca, né, gente? Ai, ai, cada coisa que acontece. O pessoal sentado é possível. Não é possível que você fale isso, não. Cada coisa que acontece.
Aí todo mundo, né, gente? Lívia. Aí eu falei, é sério? É sério. Eu falei, nossa, e aí? Eu falei, e aí? O que vai fazer agora? E aí todo mundo, agora a gente tá esperando pra saber. Velório, essas coisas. E aí eu falei, nossa. E aí eu fiquei pensando, eu falei, nossa, gente. E eu sempre falava assim com as minhas amigas, ou meu pai, ele vai ter um encontro verdadeiro com o Senhor, e aí a vida dele vai mudar, e eu oro pra que isso aconteça. Ou meu pai vai morrer, gente, alguém vai matar ele. Porque pelo estilo de vida que ele leva, entendi. Só que aquilo gerou logo um medo tão grande no meu coração, mas um medo tão grande, mas um tão grande que eu comecei a pensar, eu não posso perder minha mãe, eu não posso perder minha mãe, eu não quero perder minha mãe. E aquilo dali foi e aquilo dali foi gerando algo em mim que eu falava assim, eu não acredito que isso tá acontecendo. E eu comecei a falar, Deus, por favor, não leve a minha mãe. E eu comecei a orar por isso, e eu falei assim, Senhor, eu não vou conseguir lidar com isso, eu não quero lidar com a perda da minha mãe, por favor. E ok, né, no dia 31 ali a gente enterramos meu pai. Eu, sendo bem sincera, eu fico meio... às vezes, né, ao mesmo tempo que eu me acho muito emotiva, eu me acho, às vezes, muito racional. Então, em relação ao meu pai, eu achei que eu não fosse sofrer nada. Devido à ausência, devido ao histórico e tudo, eu ficava assim, eu acho que tá bom. Mas deu aquela baqueada, porque ele não era meu pai, Pai é pai, né? Eu queria que ele tivesse tido um encontro com o Senhor, né? Eu queria que ele tivesse tido experiência, eu queria que ele vivesse aquilo que eu vivo hoje, muito mais, muito além, muito melhor. E aquela coisa, não teve essa oportunidade, né? Não, é aquele negócio, espero que no último momento de repente espero, mas eu não sei mesmo. A gente só vai descobrir isso no dia da eternidade, né? Não sei. E aquilo dali foi me gerando uma angústia muito grande, começou a me gerar um medo muito grande. E eu comecei a viver com aquele medo, com aquela angústia constante, né? E aquilo dali foi me gerando essa barreira mesmo, de tipo assim, eu não quero sentir nada. Eu vou começar a ser mais racional. Porque lidar com essa emoção de perda da minha mãe agora não é algo que eu consigo lidar, e ponto final. E aí, uma semana depois, a minha mãe, ela piorou drasticamente. Minha mãe, ela perdeu o movimento de um dos braços. E aí, eu falei, eu não acredito que isso tá acontecendo. E eu falava assim, Senhor, o que tá acontecendo aqui agora? Mas eu perguntava ao Senhor, mas não nesse sentido de questionar e de realmente me rebelar ou trazer, tipo assim, por quê? E eu não quero isso mesmo. Mas falava, Senhor, não, me ajuda, me fortalece, eu preciso de Ti, eu não vou conseguir sem o Senhor, é isso mesmo. E ok, e aí a minha mãe, ela perdeu o movimento parcialmente ali de um dos braços, né, do braço direito, e com isso ela ficou dependente da gente. E isso da minha mãe depender da gente, pra alguém que fazia tudo sozinha, pra alguém que estava bem, mesmo com todas a circunstância ali, foi que mudou tudo, né? Que acostumada a viver com a própria vida, da maneira que ela queria, né? Fez o que fez, porque ela dependia da gente pra comer, ela dependia da gente pra tomar banho, ela dependia da gente pra tudo. Então, aquilo dali foi o que eu acho que foi quando eu falo assim, tem um momento que a gente fala de pacientes, né, paliativos, de paciente terminal, que a gente vê que a pessoa tá entregando. E eu falo que aquele momento foi o momento que eu vi que a minha mãe, ela tava entregando mesmo, né? E muitas vezes eu falava, mãe, reage, vamos, né? E aí ela começou a fazer fisioterapia e aí foi o momento que eu tive que abdicar, né, das minhas coisas mesmo, né? De muita coisa externa, de me ausentar de várias formas, porque naquele momento a minha mãe, ela precisava de mim 100%. Então, antes ela não precisava, mas naquele momento ela precisava, né? Eu tinha um padrasto, eles estavam juntos há 8 anos, e como minha mãe, ela era muito independente, então ela não dependia muito
muito assim da gente. Naquele momento ele também começou, né, a negligenciar em algumas áreas. Então, minha mãe, ela precisava muito de mim naquele momento. Então, ela precisava 100%. Então, eu precisava me dedicar 100% a ela e ponto. Então, era uma rotina muito, muito intensa, assim, né? Era fisioterapia, era químio, quando não tinha químio, né, passava ali a fase de químio, tinha rádio, eram as consultas, era tudo muito corrido, e eu ainda trabalhava, eu ainda tinha as coisas da igreja, eu ainda tinha faculdade, e tudo acontecendo, e eu falava, Jesus, eu preciso muito de sua força. Mas é isso que eu falo, gente, e aí eu vejo essa mudança, né, muito clara ali, né, a gente trabalhei, né, de 2024 a 2025. Por quê? Porque ali, naquela época, de 2024, eu acordava, vamos supor ali, né, eu conseguia trabalhar home office, então eu começava a trabalhar umas 8 horas da manhã, muitas vezes eu ia parar de trabalhar, era meia-noite, às vezes, como eu trabalhava para uma consultoria de RH, e dependendo das demandas de entrega, às vezes, né, com recrutamento de seleção que eu atuava, demanda Dia das Mães, Páscoa, essas coisas, pra, né, grandes empresas. Às vezes eu ficava até 2, 3 horas da manhã. Então, eu praticamente não dormia. E aí, durante o dia, às vezes, tinha que acompanhar a minha mãe nas consultas. Você pergunta, e tudo isso, eu estava no meu máximo, no meu limite. Fazendo o que podia, né? No meu limite, mas mesmo assim, eu não me sentia cansada. Eu estava exausta e tudo, mas eu ainda assim, eu sentia que o Senhor renovava minhas forças diariamente, né? A misericórdia do Senhor realmente se renovava ali toda manhã, porque eu realmente estava fazendo tudo, mas a graça do Senhor realmente estava me sustentando, porque não tinha como. Humanamente impossível. Não tinha como, não tinha condição mesmo. Das pessoas perguntaram, como você dá conta? Eu falei, gente, eu não dou conta mesmo. É a graça de Deus, é o Senhor, porque não tem como, gente. Não me pergunte, né? Isso daqui excede o entendimento humano. Não é uma vida que faz sentido, porque foi assim por 8 meses. Então, assim, não faz sentido nenhum, né? E ali, quando chegou abril, né? A minha mãe, e aí ela começou a ter várias, né? Passar mal várias vezes. Então, semanalmente a gente estava com ela no pronto-socorro. Ali em abril ela passou muito mal e numa quimioterapia. Quem estava acompanhando ela nesse dia era o meu irmão, porque eu tinha que trabalhar à tarde, estava com uma entrega bem atrasada. E aí, assim que meu irmão avisou que ela estava passando mal, e que ela ia internar, já foi pro hospital, e aí ela teve que ficar internada e teve que começar a usar oxigênio. Ela tinha pego uma pneumonia, então tinha que drenar água do pulmão, e ela ficou 2 semanas internada. Nessas 2 semanas, eu ia todos os dias, isso quando eu não ficava o dia todo ou eu não dormia, e ainda trabalhava no hospital. Então, assim, era emendando. E eu ia fazendo isso. Então, assim, a minha mãe, ela ainda, aquela questão, um paciente com químio e a minha mãe, o apetite, o paladar, ele muda muito. Então, ela tinha algumas questões. Eu ainda tinha que passar no supermercado pra comprar, às vezes, fruta, que era coisa que ela comia. Então, tinha todo um contexto, tinha logística, então eu tinha que me preocupar com tudo isso. E assim, eu tenho uma ótima rede de apoio, né? Eu sempre vou falar isso. As minhas tias são excelentes, os meus avós são excelentes, mas os meus avós não tem condição nenhuma de ficar no hospital, né? Eles iam pra visita, né? Os meus avós são de idade, não tem essa questão. As minhas primas também, excelentes. Mas aquela questão, era a minha mãe, né? A minha mãe, gente, olha só que coisa louca. Eu não sei se... Eu acho que quem é mãe deve me entender. E talvez um dia, quando eu for mãe, eu deva entender isso. Mas a minha mãe, a gente tinha, né, oxímetro. E olha só, eu acho isso a coisa mais surreal do mundo. E aí, quando eu medi a saturação da minha mãe, quando eu estava longe, às vezes estava muito baixa. Mas quando eu estava por perto, a saturação dela normalizava. Então, eu sabia que eu era a segurança da minha mãe. Então, eu precisava estar por perto. Então, eu não abria mão de estar ali todos os dias mesmo, porque sabia o quão importante para ela e a segurança que eu trazia de estar ali. Quão importante para ela era eu conversar com os médicos, né? Quão importante para ela
era eu comprar as coisas e levar. Quão importante pra ela era às vezes ali eu dormir. Quão importante pra ela era eu dar o banho nela, né? Imagina o constrangimento que não é, né? Você já ter que alguém te dar banho. Então, tipo assim, poxa, minha filha me dá banho, mas não, eu dei banho nela. Então, ok, ela vai ter que me dar banho. Então, são coisas, assim, que pensando, né, psicologicamente mesmo, né, pensando no bem-estar dela. Então, eram coisas mínimas, mas que faziam diferenças. Então, era abdicar ali, né, de coisas minhas para que melhorasse ali realmente o bem-estar dela mesmo. E por isso que eu falo, isso vai muito do evangelho, né? A gente olha assim pra Cristo e, poxa, ele morreu na cruz por nós. Então, né? Ele abriu mão da própria vida por nós. Abriu mão também do próprio filho, né? Então, Deus disse, ele abriu mão do próprio filho. Então, naquele momento, era muito claro, eu precisava abrir mão do meu eu precisava abrir mão das minhas coisas pra em prol de algo pela minha mãe. E vice-versa, quantas vezes ela teve que abrir mão de várias coisas por mim. Então, aquilo dali era claro, né? Era o mínimo que eu poderia fazer por ela, né? Então, assim, eu falo assim, que eu acho que eu fiz o mínimo, né? Eu queria ter feito muito mais, muito mais, né? Eu falo assim, eu tinha vários planos com a minha mãe, né? Como eu brincava, né? Eu estava me preparando pra casar. Então, eu brincava com a minha mãe e falei, você vai ter que morar comigo, né, querida? Eu falei assim, do jeito que as coisas estão caminhando, né? Acho que você quer morar comigo. E ela falou, eu não vou morar com você, não. Lá quero morar com um filho. Eu falei, então parece que vou ter que contratar uma enfermeira, né? Pelo visto, né? Porque não tem como, vou ter que ficar aí todo dia na sua casa. Ela, não, eu quero uma enfermeira mesmo, não vai dar, não. Então, tipo assim, poxa, eu tava me organizando profissionalmente porque eu precisava ganhar muito mais, porque eu precisava ter uma pessoa pra poder me ajudar com a minha mãe. Porque eu sabia que eu não ia conseguir, né, manter aquele estilo de vida por tanto tempo. Então, eram coisas assim que eu precisava pensar, eu precisava projetar, eu precisava me organizar, né? E aí, outra coisa assim, o importante de viver igreja. Gente, os gastos eram absurdos, né? E como eu falei, a ausência do meu padrasto, né? Ele se ausentou ali no momento que a gente mais precisava. E com isso, né? Ainda que, né, eu estava estável, mas antes eu me preocupava só comigo mesma. Do nada eu tinha que me preocupar com a minha mãe e com todos os gastos que ela tinha. E não é que ela estava afastada, né? O que ela recebia não cobria ali nem 30% dos gastos. Poxa, às vezes eu estava na farmácia pra comprar remédio. Minha mãe tomava morfina e eu tinha que comprar morfina de 15 em 15 dias, sabe? E aí, às vezes, eu tava na farmácia e alguém me ligava e falava, Lívia, onde você tá? Eu tô na farmácia pra comprar remédio da minha mãe. Quanto que é? A pessoa fazia o pix exatamente do valor. Sabe? A igreja, quantas vezes, né? Eles me ajudaram não é o por coletivo, meses. na unidade que é formada. Sabe? A igreja me ajudou por meses, sabe? Com valor fixo mesmo. Então, assim, eram coisas que fizeram diferença exatamente para aquele momento. Então, e foi surreal, sabe? Viver isso da provisão mesmo de Deus. Eu vi isso na prática mesmo, sabe? Eu acho que eu nunca imaginei que fosse precisar disso, de uma provisão financeira. Eu já tinha experimentado, né? Tipo assim, as contas não fechavam. Poxa, eu era organizadinha ali, né? Uma planilha, tudo bonitinho. E as contas, elas não fechavam. Mas não faltava nada pra mim, nem pra minha mãe, né? Não faltava medicamento, não faltava nada daquilo que ela queria comer algo diferente, porque a alimentação dela estava muito restrita por causa, né, dessa questão do paladar. E ela falou, Lívia, hoje, tipo assim, por exemplo, nos últimos meses, a única coisa que descia era açaí com o suplemento que ela tava comendo. Eu comprava, era uma caixa de açaí e era isso. Às vezes ele, era uma fruta diferente, a gente tentava. Então eram coisas assim, que você fala assim, é muito mínimo, mas que faziam uma diferença. Então, e eu via, por isso que eu tô falando, o Deus de detalhes, de trazer esse cuidado ali nos mínimos detalhes, nesse ordinário. Eu tava falando antes de viver o sobrenatural de Deus, mas também viver esse Deus no ordinário, sabe? De coisas que parecem tão pequenas, mas que fizeram diferença também e que esticaram a minha fé de uma forma que eu nunca tinha imaginado antes, sabe? Desse cuidado de coisas mínimas, de tipo assim, poxa, nossa, como uma fruta vai fazer diferença na vida da minha mãe? Eu não dava valor a uma fruta antes, gente, mas uma fruta vai fazer uma diferença na vida da minha mãe, porque
ela não tá conseguindo comer uma fruta porque o paladar dela tá rejeitando isso. Então, tipo assim, ai, é uma fruta diferente que a gente vai testar hoje. Então são coisas assim, muito Pra pequenas. pra algumas pessoas, como se fosse nada, né? Então eram coisas assim, sabe? E aí eu falava, Deus, é realmente. E aí eu comecei a agradecer por isso. Então, eu falava assim, eu não aceitava reclamar, eu só aceitava agradecer. Eu agradecia por todos os dias, né? Por aquele tempo, porque, né, eu sentia que a minha mãe já estava indo. Então, todos os dias eu agradecia, né, por aquele tempo que eu tinha com ela, pela oportunidade de mais um dia, pela oportunidade de proporcionar aquilo que, né, principalmente o Senhor estava proporcionando, porque Ele que estava provendo, mas sem dúvida de agradecer por Ele ser tão cuidadoso e tão detalhista, porque ele foi abrindo meus olhos e eu ali cercada de pessoas, né, e eu falo assim, poxa, uma vez, né, eu lembro que eu saí do hospital e eu fui pra célula. E eu cheguei na cela e tava todo mundo fazendo homenagem pra minha mãe. Eles tinham comprado um monte de coisa pra mim, pra ela. Então eram coisas assim, tipo assim, poxa, eu não precisava. Mas eles se preocuparam a esse ponto, né? É tão engraçado como o formato de célula trabalha a unidade, né? Eu acho lindo isso. Muito bonito mesmo. Eram coisas assim, sabe? Poxa, a minha célula, eu não tinha que me preocupar com nada. O funcionamento da célula. Eu era líder. Mas eu não tinha que me preocupar. Por quê? Porque as meninas eram excelentes. Elas mesmo se organizavam e elas deixavam que eu ficasse ali. Realmente, que eu pudesse me ausentar. Eu tinha que chegar. Eu nunca tive que. Pouquíssimas vezes, na verdade. Faltar assim na célula em si. Mas no preparo mesmo, elas falavam: não, a gente já organizou tudo aqui. E eu falava assim: gente, mas eu posso. Não precisa, ele vinha. Então, assim, elas eram. Eu ficava assim. Nossa, eu acho que eu não tenho nem palavras, porque foi muito. É difícil até mesmo de expressar em palavras, né? E de mensurar ali como que era maravilhoso viver célula realmente nessa situação. Então, minha mãe teve alta, mas ela, né, ela tava no oxigênio. E com isso, né, do oxigênio, ela ficou numa internação domiciliar. Então, né, tinha profissionais que iam lá em casa 2 ou 3 vezes na semana, não sei. Então, ver como ela estava e tudo. Então, e era bem, como eu falei, bem tenso, né? A rotina ali, toda com ela, mas... E aí, fora os dias que a gente saía, porque tinha físio, tinha químio, e continuava toda a rotina também. Então, era bem delicado. Então, quando chegou ali o mês de agosto, né? Próximo da última químio da minha mãe, eu lembro que ela teve uma data de químio, e eu lembro que nessa químio específica, eu senti que eu não devia levá-la, né? E aí eu lembro que eu liguei pra minha tia e falei, eu não quero levar pra minha mãe a químio hoje. E minha tia, por quê, né? Eu falei, eu não tô sentindo que eu não quero levar e ponto. Minha tia, tudo bem, não quero levar, não quero. E eu não quis levar e eu adiei 2 químios. Aquela sensação, tipo assim, não tô me sentindo confortável, não vou levar. E aí eu levei, eu lembro que era uma químio na sexta. Minha mãe, ela passou mal no sábado, ela passou mal no domingo. Lembro que no domingo à noite ela tava muito, 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 muito agitada. E aí eu dormi junto com ela até, né, pra acalmar. Ela sentia muita falta de ar. Nesse meio tempo, né, dessa trajetória, na central a gente tem um encontro com Deus, né? E aí minha mãe, ela queria muito ir no encontro com Deus. Mas a logística do encontro com Deus, né, não tava, né? Porque tinha assim, oxigênio e tudo, né? E não tinha como ela participar. A gente conseguiu que ela participasse online. Então, assim, logo ela tava desviada, ela conseguiu participar do encontro com Deus. Então, assim, foi muito legal, sabe? Ter a estrutura da igreja aqui, né? Eles proporcionaram para que ela conseguisse participar, né? Eles colocaram todas as pregações no drive, então foi muito legal. E aí eu lembro que na segunda-feira, logo assim, né? Era dia 12 de agosto, logo quando ela acordou, eu fui medir a saturação dela, medi a saturação antes de dar os remédios e já tava muito baixo os batimentos. Então ali eu já sabia, né? O que ia acontecer. Então, ela tinha 2 oxigênios em casa, o elétrico e o outro normal, né, o balão.
Então eu já liguei no balão, já liguei pro SAMU, já liguei pra minha tia e eu falei, gente, seguinte, né, a racional da casa. Eu falei, olha, eu já liguei pro SAMU, minha mãe tá assim, assim, assim. E aí eu já tive que acordar os meus avós. Os meus avós, eles não sabiam da gravidade da situação, né? A gente não compartilhava com eles. Porque, né, acho que assim, aquele medo a gente não quer passar, né, pros idosos o contexto Principalmente geral. num contexto de filha, né? No contexto geral, né? Principalmente a minha avó, né, que tinha perdido uma irmã e tudo. Então, e ali eu falo que foi o baque, né? Eu acho que quando eu vi tudo acontecendo e tudo, e eu já sabia o que ia acontecer, né? E o tempo todo assim, né? A minha mãe me procurando, perguntando cadê a Lívia. Só que tinha muita gente, né? Muita gente ali fazendo todos os procedimentos e eu falando, eu tô aqui e tudo. E nós fomos pro hospital. E a minha mãe, ela já tinha deixado muito claro, né? Ela não queria nenhuma intervenção invasiva mesmo, né? E quando chegasse a hora dela, que só deixasse mesmo acontecer. Então, acho que esse é o momento mais difícil, né, Vinícius? Da gente aceitar mesmo, né? Que chegou a hora da pessoa. Eu acho que assim, que se a decisão fosse minha mesmo, eu queria tentar de todas as formas possíveis, né? Principalmente sendo plano de Deus, né? Eu falei assim, se a decisão fosse minha, eu falei assim, vai tentar tudo, vai tentar entubar, vai tentar fazer o que for, né? Eu falei assim, eu posso dedicar minha vida completamente ali pela minha mãe mesmo. Eu já tô fazendo isso pra mim não é um peso, não é um fardo. Mas eu sei da escolha dela, né? Então tá bom. Então eles tentaram ali 2 métodos de ventilação não invasiva, né? Que é quando eles jogam um ar pro pulmão e volta, mas não deu muito certo e tudo. Então, né, naquele dia, então, ela tava meio lúcida ainda. E eu achei mesmo que minha mãe ela fosse falecer naquele dia, né, durante o dia e tudo. Mas, né, ela permaneceu. Então a gente conversou bastante durante o dia, ficamos o dia todo no hospital. Mas não aconteceu nem nada. E aí, à noite ainda, né, a minha tia que tava lá comigo, ela até falou, Lívia, vai pra casa, vai dormir, né? E eu falei, no início eu queria ficar o tempo todo, eu falei, não vou deixar minha mãe aqui, eu não vou ir embora. Só que eu também ficava naquilo, tipo assim, eu não quero ver minha mãe morrer, nem nada, eu acho que poderia ser a pior. É difícil, né? A gente fica numa posição, vou acompanhar, não vou. É uma duplicidade que ocorre dentro da gente, né? Tipo, quero ficar aqui, não quero largar de jeito nenhum, mas eu também não quero ver isso, né? Então, eu falei, tá bom, vou pra casa e tudo, fui. E eu falei, tá bom, volta amanhã. Mas eu fico crente que, tipo assim, não vai ter o amanhã, né? Tudo vai acontecer durante a noite. Até porque a gente também não quer viver esse momento de angústia, né? Até nesse ponto a gente acaba sendo um pouco egoísta da nossa parte, porque sabe que a dor é tanta que a gente prefere se isolar, né? Foi. E aí eu fui pra casa, e aí eu acordei, aí eu mandei mensagem, minha tia pode vir. Eu falei, ué, gente, nada aconteceu ainda. Fui. Cheguei lá. E aí eu fiquei até um pouco com raiva. Eu falei com todo mundo, eu falei, gente... Sinto muito. Vamos lidar com isso. Saiba mais sobre... Do nada. E aí eu fui, cheguei lá. E quando eu cheguei lá, a minha mãe, ela já tava, né, sedada, já tava nos momentos finais e tudo. E aí, mas é aquilo, né? Ninguém ia me falar pro WhatsApp, tipo assim, poxa, Lívia, sua mãe já tá assim, assim, assim. Ninguém ia atualizar pelo WhatsApp, né? Ia me falar lá mesmo. Como é que fala uma coisa dessa? E aí, o mais engraçado, quando eu cheguei no hospital, todo mundo, seja forte, seja forte. Eu, tipo, por que você tá falando isso? Minha mãe já falou isso, ninguém ia me falar. Por que mandaram eu vir então? Era só eu não vim, gente. Não quero ver minha mãe morta. Mas aí eu subi, aí a minha tia me explicou. E aí, e foi tanta coisa acontecendo que aí eu falei, tá bom, vou ficar no quarto. Aí minha tia falou assim, olha, eu vou sair rapidinho, mas eu volto, Lívia, em 10 minutos. Tá bom. Tá eu no quarto, sozinha. E minha mãe, ela ainda estava viva, gente. Mas eu estava no momento que minha mãe, ela deu o último fôlego. E eu falei que era a última coisa que eu queria ver, né? Eu não queria estar com a minha mãe no último momento dela. Como Deus conduz é até estranho. Falei, não quero. Tudo que eu falei, não quero. Tudo que eu falei, não quero. Deus falando, você vai estar. Mas é isso que eu falei. E o que Deus trouxe muito ao meu coração é isso. Poxa, como eu falei no início, né? Eu tô falando isso, eu falei no meio, né? Eu era a segurança da minha mãe, né? Eu falei, né? Então eu sinto que
poxa, ela estava, né, me esperando mesmo pra que ela pudesse, né? Porque foi muito, tipo, o tempo de chegar e tudo isso acontecer. Então, foi muito difícil, né? Eu falo que pra mim tirar de lá foi muito difícil mesmo, né? Eu falo assim que pra minha família em geral, né, foi muito delicado. Mas, e todas as minhas reações depois, né, eu falo assim, eu falo assim, não tem como. Eu acho que o luto em si não existe um padrão. Nunca vai existir um padrão. Tem algumas coisas que a gente espera, né, mas não existe um padrão. Então, ok, né, a minha mãe faleceu e eu falo que é uma é a minha maior dor hoje, sem dúvida. Eu sinto falta da minha mãe todos os dias, constantemente. Não tem uma coisa que eu não lembro dela. Não tem uma coisa que eu não falo assim, nossa, como eu não queria contar pra minha mãe, como eu não queria que minha mãe estivesse aqui. Como que eu queria que minha mãe fizesse isso comigo, isso porque, né, eu e minha mãe, assim, grudadas, melhores amigas, compartilhar tudo uma com a outra, né, eu tenho certeza, né, que, né, se ela estivesse aqui viva hoje e ela estivesse em boas condições, ela estaria lá aqui do lado de fora, então, Estaria aqui dentro. pode ser também, é nesse nível, sabe? Então, assim, e aí eu fui, né, pensando assim, em tentar fugir do luto e tentando, tentando mesmo ali, tipo assim, poxa, eu quero fugir disso o máximo possível, né, porque eu não quero viver isso, eu quero postergar. Assim que eu cheguei em casa, eu falei, vamos tirar tudo que é da minha mãe, porque minha cabeça era aquela, se eu for mexer aos poucos, isso vai doer mais ainda, eu não quero que doa. E é até difícil, porque algumas outras pessoas já vai lá e falam, não, agora eu vou juntar tudo pra eu viver esse momento. A minha avó, ela sentou na cama da minha mãe e não vai tirar a cama da minha filhinha. A caminha da minha filhinha vai ficar sempre aqui. E eu falei, vai tirar sim. E a minha avó começou a discutir. E aí a gente começou a chorar. E aí foi um super... O momento do luto, ele é Foi difícil. louco, assim. E aí conversaram com a minha avó e falaram, não, Tânia, é melhor tirar de uma vez. E aí eu tô lá, tirando tudo. Do nada, tem uma crise de choro e eu não consigo terminar. E aí terminaram pra mim, e aí eu saí de casa. E aí eu não queria nem voltar pra casa, né? Eu fiquei alguns dias fora de casa também. Só que meus avós, eles ficaram em casa. Então eu também fiquei muito naquela sensação, eu preciso voltar, né? Pra ficar com os meus avós. Então eu voltei, acho que uns 3 dias depois. Mas eu tentei fugir, me esquivar ali do luto de todas as formas. Não queria viver viver o luto de forma alguma. E aí, a minha forma, né, de me esquivar do luto é me envolver com várias coisas ao mesmo tempo, pra não sentir isso, né? Então, o que eu podia... Tudo que você queria me oferecer pra fazer, eu queria fazer. Queria me arrumar... Se você me quisesse me arrumar um emprego novo, eu arrumava. Então, gente, eu peguei 2 projetos temporários. Eu arrumei um monte de coisa pra fazer pra que eu não pudesse pensar. Arrumei um monte de coisa. Mas eu chorava todos os dias. Chorava, tinha aquele choro e ficava muito mal. A gente vai tentando empurrar com a barriga, né? Fui tentando. E até que, né, chegou o tempo mesmo de realmente viver aquilo, né, de dar uma pausa. E, gente, na hora que eu fiz essa pausa, bum, veio tudo de uma vez. E Deus falando que é o tempo, né? E eu lembro, né, que no dia que eu estava no acampamento e eu estava nessa pausa, era um acampamento mesmo? Era um acampamento. Era um acampamento e eu estava nessa pausa. E aí veio uma líder, que é a supervisora hoje também, ela muito fofa, né, a Nath, ela perdeu a mãe também, perdeu o pai, e ela veio orar por mim. E aí na hora que ela colocou a mãe em mim, eu falei, ela não. Vamos parar por aqui, tá bom por hoje. E aí veio outro também, que também tem uma consideração, eu tenho uma consideração enorme, Andrei colocou a mãe, eu falei, os 2! E eu gritava, e todo aquele grito que eu andei no velório, no velório, sentadinha, todo mundo achando que eu tava até dopada. E eu falei, gente, eu não tomei remédio nenhum, tá? Eu sentadinha, a minha tia vindo conversar comigo. Lívia, Ministério de Louvor. Eu falei, não é culto, sem louvor.
Aí vinha um. Nossa. Nossa. Aí vinha outro. Aí minha tia Lívia, mas o Ministério de Louvor da minha igreja tá aí. Eu falei, se minha mãe quisesse ouvir uma música, coloca um fone no ouvido dela. Nossa. Era umas coisas. Meu Deus. Era nesse nível. Eu sentada. Assim. Aí vinha um outro chorando. Eu falei, quem que é aquela pessoa ali que eu nunca vi tá chorando mais que minha avó? Era assim. E as minhas reações. Pleníssima. Eu assim. E aí vinha um. Aí quando vinha um que falava um trem, aí eu chorava um pouco. Isso. Mas as minhas reações do velório. Era um luto parcelado, né? Eu ficava exatamente assim. E aí, né, eu cheguei a desmaiar no velório e tudo, tive algumas razões. Mas eu tava realmente assim, muito. É uma coisa muito louca. É engraçado. É tipo assim, a gente se coloca num momento, deixa que eu resolvo, tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu não quero lidar, gente. Eu não quero lidar. Me deixa em paz. Me deixa em paz. Tudo meu me deixa em paz. E aí tá. E aí, né, tava nesse acampamento. Gente, tudo que eu não vivi ali nos últimos meses, né? Acho que tava fazendo uns 3 meses já, né? Que minha mãe tinha falecido. Eu gritava, gente. Era uma coisa assim. E realmente a dor. E chorava. E tudo que eu não tinha vivido veio à tona de uma vez, sabe? E aí foi quando eu realmente comecei a viver o luto de uma vez. E aí fui pro buraco. Ele queima, né? Ele vai queimando junto com a gente. Foi pro buraco. E aí veio... Ali, num período que a minha mãe já tava, né, com um período um pouco mais avançado, eu tive alguns inícios de depressão. E aí, né, então hoje, né, eu trato de depressão moderada, eu tenho um diagnóstico de luto prolongado. Então, assim, eu tenho ali uns períodos, né, eu tenho tido uma melhora significativa, mas ainda não estou ok. Então, assim, é dias e dias, né, eu falo que, e por isso que eu falo, o luto ali não é linear. E a gente fala muito disso na psicologia, né, mas o que eu acho que o que mais pega pra mim, né, além o que a gente sempre fala, a falta, né, né, do que eu queria viver com a minha mãe, né, eu falo assim, né, eu falei assim, igual o sonho de casar, de construir família, eu falo que, e é muito triste pensar nisso, eu falo que isso tudo se perdeu com a minha mãe, então, né, eu terminei meu relacionamento depois, né, que minha mãe faleceu, então eu sinto falta, né, da Lívia antes da perda da mãe. E eu falo, eu acho que eu nunca vou voltar a ser, e realmente, eu nunca vou voltar a ser a Lívia que era antes. Mas eu também falo assim, será que um dia, né, eu voltar a ter a alegria que eu tinha antes? Não sei, né? É muito claro. É difícil julgar um prazo tão longo, né? Se você vê fotos, assim, também, né? Tipo assim, fotos, né, do meu sorriso antes, do meu sorriso, você vê até o olhar, ele muda muito. E é uma coisa muito louca, né? E aí, às vezes, eu falo, né? E eu oro muito, falo, Senhor, sabe? Derrama alegria, porque a alegria é o fruto do Espírito, sabe? Não é sobre uma felicidade momentânea, não é sobre sobre estar ali, uma questão... em questão de mais sobre adversidade ou sobre circunstância, mas é algo sobre o Senhor, sabe? Libera aqui mais dopamina devido ali, né, à depressão, ameniza assim essa dor, sabe? Jesus, renova ali mesmo as minhas forças, mas sabe o que eu tô falando? Depois do luto, eu falo assim, o Senhor, ele tem mudado muito meu interior, então ele tem, como eu falei, né, ele tem me feito olhar muito pra mim, principalmente depois desse período de pausa, né? Então, então olhar assim pra mim num quesito de autocuidado, porque você ficar 8 meses numa rotina louca, zero autocuidado. Então, né? Então eu tô nesse período de cuidar de mim, de, né? Retornar ali, né? Eu tenho enxaqueca, então eu tinha muitas crises de enxaqueca, então as crises amenizaram, então, né, tratar isso também, então, aquele enxaqueca, ok, melhorar, mas também tratar ali a questão, né, agora, né, dessa questão da minha alma, minhas questões emocionais, e quando isso vai resolver, eu não sei, também não sei o que o Senhor, ele quer trazer isso, mas tem uma pregação muito forte, do meu pastor, né, o Bruno, recentemente, e que ela pegou muito pra mim. E que ele tava falando sobre a crise, né? E ele tava falando sobre Jó. E eu tinha acabado de ler Jó. E ele tava falando sobre agradecer na crise. E eu tava falando sobre... e ele tava falando, agradecer na crise. E eu falei, pai, será que um dia eu vou conseguir agradecer pela perda da minha mãe?
Porque você fala assim, você consegue agradecer pela morte de alguém? É difícil, né? Não tem como. E aí, na hora que eu falei assim, pai, eu não consigo fazer isso hoje. Eu não consigo agradecer, tipo assim, por isso. Mas eu quero chegar nesse nível, porque eu vejo muitas pessoas que perdem filhos, que perdem pais, mas eles conseguem agradecer pela crise. Então, sabe, me dá esse nível de maturidade, de confiança, de descanso no Senhor. Hoje eu não consigo. Mas eu não sei se se é isso que o Senhor quer pra mim. E se for isso, me ensina, tá? Eu quero chegar nesse nível. Mas se não for isso ainda, ok, me ensina o que você quer. Porque eu quero estar num nível completamente de dependência, porque eu sou completamente sua. Mas eu também quero viver o que o Senhor tem pra mim. Então, o que o Senhor tá fazendo? Diminuir meu ritmo de trabalho, né? Porque diante de tanta coisa, eu não tava conseguindo, não estou conseguindo. Mas agora eu tô vendo que o Senhor tá me levando, me envolvendo em tantas outras coisas, né? Como eu falei, né? Do projeto com criança atípica. Velho, isso daqui tem depositado toda a minha energia e eu tenho me envolvido completamente nisso. E tem sido surreal o que Deus tem feito. Sabe, Vinícius? Olha só que loucura. E isso me dá tanta alegria, mas tanta alegria que eu falo, tipo assim, que é uma coisa que me traz aí um retorno. E eu falo assim, isso daqui é do Senhor. Esse é um presente do Senhor pra mim no momento que eu mais precisava. Então, é isso daqui, eu vou continuar. Porque o que o Senhor mais falou comigo no momento que eu na pausa é sobre obedecer e perseverar. Então é isso que eu tenho feito. E aí ele me deu esse presente, que é o Projeto Acolher, que é o projeto com criança atípica dentro da Central da Criança, né? Que é o Ministério Infantil. E assim, hoje a gente atende, hoje nós temos mais ou menos em torno de 20 crianças atípicas cadastradas. Que legal. A gente recebe em torno de 140 crianças ali por culto, cento e pouca, na verdade, né? E nós temos em torno de 8 voluntárias e 2 que por culto, né? Nós temos culto de manhã, no domingo e culto no domingo à noite. As crianças atípicas, então hoje a gente tem criança com síndrome de Down, TEA, né, o autismo, TDAH, paralisia, dislexia e o TOD, né, que é o transtorno opositor desafiador. E assim, muitas vezes esses pais com crianças atípicas, eles deixaram de ir aos cultos, de ir à igreja, de ir em células, de frequentar mesmo o corpo de Cristo, porque essas crianças, elas não ficavam paradas no culto, elas gritavam, elas faziam várias coisas. Se sentiam isoladas, né? E aí, né, as pessoas olhando torto, várias coisas, então eles falaram, é melhor eu não ir, né, não vou me submeter a isso, né, meu filho não é bem-vindo. Então eu vou atrás desses pais. Falo, oi, tudo bem? Então, né, eu acho que você é bem-vindo sim. Tô aqui pra receber, nós estamos aqui, na verdade, né? Pra receber seu filho, vem. Ah, mas meu filho é assim, assim, assim. Não tem problema, pode trazer. Tem certeza? Sim. E aí eu apresento o projeto. Que desafio lindo. E aí, tá bom, traz o filho. Ah, meu filho não quis ficar hoje, não tem problema, a gente tenta semana que vem. Tá bom, conseguimos semana que vem. Ah, ele só ficou 15 minutos, tudo bem. Semana que vem a gente tenta de novo. E aí nós vamos. Desafio, e aí, que legal mesmo, de verdade. nós vamos, e com isso a família uma criança é ministrada, uma criança recebe o evangelho, óbvio, ele da forma dela, porque, por exemplo, uma criança com paralisia cerebral, hoje a gente tem uma criança que ela tem, né, ela não fala, ela não anda, e ela tem, né, o cognitivo ali também limitado. Então ela não faz as atividades. Nós fazemos a atividade dela, mas tem um teatrinho, a gente faz ela participar do teatro também. Então ela também recebe ali. É muito além do evangélico, é sobre inclusão, né? É inclusão, o projeto Acolher, ele é um projeto de inclusão dentro da Central da Criança. E aí a gente tem uma outra criança também, né, que tem autismo nível 3, né, é não verbal, então ele não é oralizado, né, ele não fala. E aí os tios que levavam no culto, o pai não ia e tudo, exatamente por isso, tipo assim, meu filho não é bem-vindo e tudo. O pai tem ido no culto. Então, a gente tem alcançado famílias também, assim, a família toda, tipo assim, vê, tipo assim, uma criança, ela tem o poder, uma criança atípica, uma criança, olha só, ela tem o poder de fazer uma família toda ser alcançada
Não é o pai, a mãe e o irmão. É o pai, a mãe, os avós, os tios, os primos, todos serem alcançados. Quer falar que aquela igreja tá buscando atrair todo mundo. Então, assim, tem sido uma bênção. E isso tem renovado as minhas forças. E tem sido um presente de Deus no momento que eu mais precisei, sabe? Então, assim, eu falo que tem sido muito desafiador. Essas meninas que hoje, né, as voluntárias da Maria são as meninas. Nós estamos precisando de homens, aliás. Porque, assim, predominantemente são mulheres. E eu falei, gente, preciso de homens, porque tem crianças que são muito fortes. Então, assim, a vida social me agride aqui. E eu tô precisando de homem também pra poder me ajudar. Mas no momento foi quando, né, depois da pausa, aí falaram, Lívia, vamos voltar pra uma coisa. Eu falei, vou voltar pra Central da Criança. Acho que é isso, né? Deus tem me falado sobre e retornei e tem sido maravilhoso. Mas eu falo muito sobre isso, né? Então, ali no luto, eu vejo isso, né? O que mais tem pegado pra mim é sobre eu ter me perdido, né? De não saber, tipo, poxa, quem eu sou. Mas eu acho que é isso que fez realmente a sua história ser testemunho de Deus. Porque hoje você fala, não, eu sou filha de Deus. E que é isso? O que tá acontecendo? Então, eu acho que tá longe ainda, né? Eu falo assim, tá longe de acabar, né? Tem muita coisa pra acontecer. Se Deus quiser. Tem muita coisa pra rolar, muita água pra rolar. Mas uma coisa eu tenho a convicção, né? Eu tenho uma convicção daquilo que Deus me chamou pra fazer. Eu tenho a convicção de quem eu sou nele, né? Tenho escrito um livro, né? O nome é Pai de Órfãos, pra falar mais sobre isso, né? Sobre a experiência. Tá bem no inicinho. Quando sair, me manda um, por favor. Quando sai, não sabemos. Quando Deus quiser, quando Ele preparar o momento, tem sido muito no tempo dele. Mas eu vejo que é isso, né? A gente se perde no luto também. Porque antes você tem ali, né? Uma pessoa que traz a segurança pra você, uma referência. E do nada você não tem mais aquela pessoa. E quem você é também sem aquela pessoa? Eu vou ser sincera, eu não sei ainda quem é a Lívia sem a mãe dela. Eu sei quem é a Lívia com Deus e tudo. E isso é o suficiente, isso me basta. Mas eu também quero saber, tipo assim, tá bom, Deus, então reafirma agora essas coisas. Também traz aí agora a convicção do que o Senhor também quer nesse momento. Não tem sido muito sobre essa trajetória, sobre esse momento e agora. E assim, uma coisa eu tenho uma clareza e tenho, assim, uma completa convicção, né? É de que Deus, Ele está comigo, né? Ele tem demonstrado mesmo, né? A palavra de Deus, Ele fala, né? Ele nos adotou como filho. Então, né? Quando eu falo, né? No início ali, eu tinha muita essa sensação de orfandade, né? Falava, eu não tenho mais pai, eu não tenho mais mãe. E isso ia me doendo, né? E Satanás começou a usar muito disso. E eu falei, velho, mas lá atrás eu recebi uma paternidade. O que eu tô tendo que lidar com isso de novo agora? Eu falei aqui não. A justificativa tá na palavra. Eu falei que não, já fui adotada como filha. Sabe, eu já tenho essa convicção. Isso já foi trabalhado lá atrás. Tá bom que eu tenho um longo trajetório pra lidar agora, né? Perder mesmo fisicamente terreno, né? Porque agora realmente eu tinha uma ausência terrena, mas agora né? Uma ausência assim de pai vivo, mas agora tem uma ausência realmente terrena, não estão aqui, mas ok. Eu vou lidar com isso. Deus, Ele vai me ajudar, Ele tem me ajudado, Ele me ajudou em todo esse tempo, né? Não vai ser agora que vai ser diferente, agora mais ainda, porque mais do que nunca eu tenho a convicção, tipo assim, não tem pra onde correr, não tem pra onde ir, porque realmente o único... Tá parecendo aquela música do Morada, sabe? Pra onde eu irei? Só tem o Senhor, realmente, né? É dele que vinha a palavra eterna. E eu tenho essa convicção. Então, eu acho que, assim, eu vejo que, muitas vezes, né, eu me sensibilizo muito com pessoas que perdem, né, principalmente diante do meu contexto. Me sensibilizo muito com pessoas que estão passando por isso, porque é algo muito recente pra mim, né, e, nossa, eu vou falar assim, já são 9, né, deu 9 meses, mas, O que são 9 meses, né? Gente, eu pisquei, eu falei assim, velho, daqui a pouco vai dar 1 ano, mas
vou ser sincera, para mim parece que foi ontem. Difícil. Não tem como. Realmente difícil. Não tem como, e aquilo, e eu falo muito claro, na psicologia a gente não existe um prazo pro luto, não existe nada, então eu acho que é isso mesmo que eu tenho pra dizer, sabe, que não fuja do luto, não faça como eu. Então vamos fazer uma coisa. Chegando ao final desse testemunho, o que você diria para as pessoas? Eu acho que o principal uma coisa que eu sempre gosto de dizer no final é sobre a importância, né, das 3 áreas da sua vida, né, e a gente vê isso muito claro na Bíblia sobre cuidado, sobre corpo, alma e espírito. Então, lembre de seu corpo, né, a atividade física, essas coisas, não negligencie em nenhuma área. A alma, né, ali, suas emoções e tudo isso precisa ser levado em conta, né, as adversidades, elas vêm. Então, né, eu não tenho vergonha, nem constrangimento nenhum de falar, poxa, né, sou uma estudante de psicologia, eu atuo de forma muito ativa ali na área, e aí tô lidando com a depressão moderada e com luto prolongado, né, tomo um medicamento, mas, né, recorrer a isso, recorrer a pessoas que realmente possam te ajudar. E também ali, né, o espírito. Gente, quem somos nós sem Cristo? Quem somos nós sem viver igreja? Quem somos nós sem estar próximo de pessoas que realmente ali vão nos ajudar nessa caminhada? Quem seria eu sem essas pessoas durante todo esse tempo? Então, eu acho isso crucial. Mas também, falando principalmente do luto, não existe, né, uma maneira certa ou correta, mas eu acho que o primeiro você tem que viver, né, o luto mesmo. Tudo bem que, ok, eu, né, fiz ali de, tipo assim, não queria viver de forma alguma e queria fugir e tudo, mas uma hora eu tive que viver. Ele te busca, né? Uma hora eu tive que viver. Uma hora veio à tona. E nada que uma hora você tem que viver ele. Você vai ter que passar por isso. Você vai entender, Deus ele vai te sustentar. Vai doer, às vezes vai gerar até uma dor física. Eu não sei, né? Eu cheguei a ter aquela sensação de até o aperto no peito. Faltando ar, né? Faltando ar, a dor física. Não sei se você já ouviu a síndrome do coração partido, né? Acho que já. Já então, né? Normalmente acontece com viúva e tudo, eu tive também. De gerar até alteração nos batimentos e tudo. E isso são coisas ali, são questões emocionais, porque a dor é tanta, sabe? Perder alguém, você olha e tipo assim, poxa, eu não vou ver essa pessoa aqui, né? Se Deus me vai ver ela na eternidade. E você pensar, tipo assim, poxa, como que eu vou viver a minha vida sem uma pessoa aqui? Dói mesmo, é uma coisa que é difícil de lidar. Mas entendendo que a graça do Senhor tá com você e que Ele vai te ajudar a passar por isso. Mas realmente buscar o Senhor e pedir pra Ele te fortalecer. Então, toda vez que eu tô ali chorando, sentindo muita saudade da minha mãe, a primeira coisa que eu faço primeiro eu falo, quando vê, né? Um monte de gente começa a falar, Lívia, tudo bem? Eu falei, gente, pera. Espera. Vamos devagar, gente, devagar. Calma aí, pera aí, gente, calma. Deixa eu respirar. Deixa eu respirar primeiro e deixa eu orar. E aí, até mesmo quando alguém pede pra orar por mim, eu falei, deixa eu orar primeiro. Às vezes você não vai ter força pra orar sozinho. E pode pedir alguém pra orar por você. Mas eu gosto de orar por mim mesma. Então, às vezes eu falo, Senhor, ameniza a saudade, por favor. Ameniza essa saudade da minha mãe. Sabe? Me traz aqui agora alegria mesmo. Eu sempre peço a alegria do Senhor. Renova, traz logo a alegria. Ameniza a saudade. Jesus, me ajuda, me fortalece. Sei que o Senhor me sustenta. Me ajuda a passar por isso, porque só o Senhor pode me ajudar, ninguém mais. Então, são essas minhas dicas. Lívia, eu quero muito te agradecer por isso hoje, sabe? Seu testemunho, você pode ter certeza que vai edificar muitas vidas, Amém. edificar muitas pessoas que também passam por esse momento, inclusive eu também já passei. E eu acho que a única maneira de tudo isso é se reconhecer em Cristo. Com certeza. Muito obrigado, viu? De verdade. É isso. É isso. Gente, encerrando mais um podcast Se Liga na Vida. Agradeço a cada um de vocês pela audiência, pela confiança no nosso trabalho. E mais uma vez, projeto de vida,
26 anos, porque cuidar de pessoas é o que amamos. Muito bom.